Fala trader, tudo bem? No vídeo de hoje um videozinho diferente para mostrar a nossa evolução do capital até agora, já que finalizamos fevereiro. Então vamos falar um pouco de janeiro e do mês passado, para saber como que está a nossa evolução patrimonial, seguindo essa estratégia, né, do Market Profile, beleza? Bom, em janeiro nós começamos nossas operações com um capital aí de $1.494, conseguimos rentabilizar 12% desse capital, terminando o mês com $181,79. Bom, em janeiro, cabe dizer que também a gente usou estratégia um pouco diferente, né? Lá nós usávamos 5 para 1, né, de risco-retorno, com o stop fixo de 200 pontos e o alvo de 5 vezes isso, né? 1.000 pontos, às vezes dava até muito mais. E essa diferença, com certeza, né, do risco-retorno ajudou, né, a gente a finalizar com esse resultado tão positivo, certo? Diferente de fevereiro a gente alterou essa estratégia, agora eu estava usando uma estratégia de risco-retorno de 3 para 1, por conta do position sizing, né? Deixei de usar o stop fixo, né, para usar um stop relativo à porcentagem da conta. Então, eu podia colocar um stop de 200 pontos ou de 1.000 pontos e o risco, aliás, né, dessa operação seria de 0,5%, por exemplo. Então, em fevereiro a gente tentou fazer dessa forma. Acabou que foi um mês complicado, né, que não teve tanta movimentação de tendência, né? A gente não conseguiu pegar muitas tendências. Além disso, eu comecei a operar o mercado americano, fizemos algumas alterações na estratégia no meio do caminho, então ficou um resultado meio conturbado. Acredito que agora em março, a gente mantendo o foco sem muitas alterações, a gente consegue um resultado talvez mais consistente para saber realmente se o position size está ajudando, se a estratégia de 3 para 1 vai ser melhor do que o 5 para 1. Então a gente vai precisar de mais um mês para a gente testar isso. Apesar disso tudo e apesar das questões psicológicas, né, como o FOMO, né, que é o medo de ficar de fora de alguma operação, ou o overtrading, que também aconteceu, né, ainda preciso amadurecer psicologicamente nessa questão do mercado, a gente ainda conseguiu terminar o mês com um rendimento de 2,91% do capital. E é interessante porque, apesar disso tudo, né, eu considero um resultado positivo. Claro que muitos detalhes ainda precisam ser arrumados, mas considero um resultado positivo, certo? A nossa taxa de acerto desde o início do ano está variando então entre 24%, né? Nosso Profit Factor está batendo aí 1,34%. O drawdown máximo que a gente teve até hoje foi de menos 6,13%. E o nosso run-up máximo, né, foi de 22,62%. Basicamente, o drawdown máximo é o quanto nosso capital caiu de uma vez, né? A nossa perda máxima do capital direto. E o run-up máximo seria então a taxa de subida, né, da nossa operação referente ao nosso último fundo. Então a gente teve aí o run-up máximo, né, de 22% numa operação, que mostra pra gente uma estratégia consistente quando esses dois dados, né, o drawdown e o run-up, caso o run-up máximo, ele se sustenta muito acima do que o drawdown máximo. Então isso mostra pra gente como a estratégia, o risco-retorno está sendo positivo, né, dentro da estratégia. Falando agora por mês, né, nós temos aí então que em janeiro o nosso ganho máximo foi de $43 aproximadamente, nossa perda máxima de $8, nosso risco-retorno então acabou ficando por volta de 5,36%, com uma taxa de acerto mensal de 24,39%. Já agora em fevereiro a gente observou então uma queda, né, no nosso ganho máximo, ganhando aí por volta de $30, né? Uma perda máxima de $11, com risco-retorno acima de 3, o nosso risco. A nossa taxa de acerto de 23,91. Nossa taxa de acerto ela é relativamente baixa, mas o que mostra que a gente não precisa ter uma taxa de acerto alta quando a gente tem um risco-retorno favorável. E por fim, a gente observa uma evolução patrimonial consistente, né, a longo prazo, até então, né, pelo menos no início desse ano até agora. Claro que grandes variações, esse fevereiro aqui principalmente foi um mês difícil, né, a gente tem uma barreira psicológica aqui no 1.750, que dá pra gente ver que a gente tá segurando bastante nessa região. Espero que a gente consiga passar aqui e explodir para cima no próximo mês, mas a gente tem uma linha de tendência apontada para cima, né, mostrando que a gente tem uma evolução positiva do nosso capital, apesar dos pesares e apesar dos dias difíceis, certo? E por fim, então, fechamos fevereiro com um acumulado aí de rentabilidade de 15,43%. Combinado? Espero que março seja ainda melhor. Vamos começar aí com capital por volta de $1.716, né? Isso se eu não fizer nenhum depósito, mas se eu fizer também, vou trazer atualizando vocês depois no final de março. Combinado? Então a gente se vê no próximo dia de trabalho. Um grande abraço. Valeu, falou!